na verdade, eu que agradeço, porque eu não acho, juro, é verdade verdadeira, não acho que eu estou perdendo o meu sábado. Pelo contrário, eu vou ganhar. E eu fiquei muito feliz quando a Buriti me convidou. Essas experiências são geniais sempre, a gente renasce junto, enfim, a gente posso falar horas sobre isso, mas com certeza vocês querem mesmo ver os filmes de vocês, né? E, então eu vou ser muito breve em que eu quero falar para vocês, ou que eu pensei em falar para vocês. Eu sou rumena, nasci na Romênia, me formei lá e, enfim, a vida me obrigou a ir embora, a deixar o país, e aí fiquei na Alemanha um tempo, onde voltei a trabalhar, voltei a cursar de novo a faculdade de teatro lá. Na verdade, só 2 anos para ser reconhecido o meu diploma, aquelas bobagens burocráticas. A sorte, a grande sorte, foi que na Alemanha um dos professores era Fassbinder, que é um puta de um diretor de cinema, assim, um grande diretor de cinema que infelizmente faleceu. Então, na verdade, essa passagem minha, eu fiquei meio chateada por ter que fazer de novo uma parte da faculdade, mas eu ganhei em triplo trabalhando com Fassbinder, que é e era um ícone do cinema. E depois fui para Paris, morei lá um tempo, trabalhei lá, e depois casei com um brasileiro e vim para cá. E aí conheci Ivete, e ela era casada na época com um ator, e a gente decidiu fazer um Super 8 para um festival. Tudo era muito precário na época. O filme tinha parado, era ainda na ditadura, e não tinha sindicato. Foi nessa época que eu conheci Ivete, que a gente junto batalhou muito para se ter um sindicato. Então, e depois faz milhões de anos que eu não vejo Ivete, encontro ela aqui, vê se pode. Mas então, eu li o projeto do curso de vocês, que Buriti está dando, e adorei. Eu acho assim, é isso que precisa, né? De certa forma eu tenho contato com isso porque eu trabalho também na Escola de Teatro Martins Pena, sou professora lá, e é a única escola do estado, do país, né? Não é nem do Rio, do país. Então nós temos alunos do país inteiro, desde Acre até Rio Grande do Sul, e estou lá há muito tempo. E eu estou falando sempre para os alunos lá, que no fundo quem ganha com essa experiência sou eu, porque o Brasil é tão grande, tem tantos países dentro desse Brasil, que juntar todo mundo junto é de inteligência louca, mas enfim, a gente só ganha, né? Então, e aí a impressão que eu tenho toda vez que pego uma equipe, uma oficina, uma etapa do primeiro semestre, eu tenho a mesma impressão que eu tinha quando minha filha nasceu. Eu passo a ver o mundo de novo com outros olhos, porque quando uma criança começa a enxergar, que você sai do carinho, vocês são quase todos novos, né? Não sei se já tem filhos, mas a gente redescobre a cidade, redescobre a árvore, a luz, o sol, os sons, os pássaros. E essa sensação eu tenho quando eu pego uma turma do primeiro semestre que está redescobrindo a vida que ela estava vendo, mas não enxergando. E eu acho que esse tipo de curso provavelmente faz isso também. Vocês passam a enxergar coisas que até então só estavam vendo. E é emocionante. Eu acho que tanto para vocês quanto para os professores é sempre uma emoção de parto quase, né? Inclusive, às vezes com dor. E eu pensei, o que eu posso falar para vocês?
eu sou tímida, mas quando começo a falar também não paro, então fiquei com medo de falar pelos cotovelos. Então, pensei em contar duas coisas que me marcaram profundamente. Uma se passou uns 15 anos atrás, eu acho, não me lembro bem, porque o tempo passa tão rápido que você não sabe mais que ano que é, que dia, é uma loucura. Mas eu fui convidada para dar um workshop em Cascavel, que é uma cidade no Paraná que faz fronteira com Paraguai. E eu fui lá, era uma semana de workshop, era um workshop só de interpretação. E quando cheguei lá, na verdade, o grupo era um grupo que vinha fazendo cinema sozinhos e que queriam um olhar assim um pouco mais profissional, ou bem profissional, que na verdade, depois eu fiquei, o cachê que eles me deram, na verdade, foi uma vaquinha que eles fizeram, eu fiquei muito... Enfim, e eu passei uma semana lá e eu não queria mais ir embora, porque era um povo, assim, um grupo incrível. O grupo começou com um casal que chama Salete e Tiziano. Tiziano não. Eu até escrevi um nome que ele é tão difícil. É uma vergonha, mas eu esqueço. E eles gostavam muito do cinema. E aí, sempre iam no cinema, tinham 2 filhos, e ele tinha uma academia de Kung Fu. E aí, quer ver? Eu escrevi um nome, e deixei em cima da mesa, será? Não, Telício Cirino. Nome difícil, né? E aos poucos, tinham 3 cinemas em Cascavel, e aos poucos elas foram fechando. E eles ficaram desesperados, principalmente ele, porque ele amava cinema. E o último cinema que fechou, ele juntou uma grana e comprou o equipamento do cinema. Super barato, porque de qualquer maneira ia ser jogado fora. E ele comprou, levou lá para a academia dele e decidiu passar filmes na academia dele. E aí entrou em contato com distribuidoras, não tinha dinheiro para pagar, mas enfim, ele falava muito bem, falava porque infelizmente ele faleceu. E ele conseguiu com que as distribuidoras doassem uma vez por semana um filme. E ele exigiu sempre um filme que fazia sucesso, tipo Titanic, e um filme brasileiro. Então, se você podia ver, não podia nunca ver só um deles, o público. Mas mesmo assim, não era sempre muito cheio. Então ele disse, não, é esquisito isso. Como que eu posso trazer esse público? Por isso os cinemas tinham fechado. E ele pensou que seria bom fazer um filme com as pessoas de Cascavel, porque assim provavelmente ia ganhar público. E eles fizeram o primeiro filme, que tinha luta de Kung Fu, até porque ele... Né, muito legal, absolutamente sozinhos. Assim. E aí eles pegaram todos os amigos, né, que não eram profissionais de nada, cada um, eu entendo um pouco de luz, era eletricista, outro era pintor, então fez o cenário, enfim. E eram atores também. E ficou bacana e teve um público muito bom, porque ele disse, sabe, Mona, eu fiz um roteiro com muitos personagens para poder convidar muita gente, porque aí cada um ia levar a família, né? Aí, esse foi o primeiro filme. Aí o segundo, eles queriam fazer um roteiro mais elaborado.
E aí também convidaram todo mundo, desde o filho do prefeito, o farmacêutico, todo mundo tinha um papel no filme. E precisavam de uma grua. E eles alugavam uma câmera em São Paulo 3 dias a cada 3 meses, porque não tinham mais dinheiro do que isso. Então o filme durava muito tempo para ser feito, porque só 3 dias a cada 3 meses eles tinham acesso a essa câmera que vinha de São Paulo. Passaram apertos deliciosos, assim, e triste. Por exemplo, tinha um que estava lá, que eu conhecia, um dos atores, ele morria. Sempre eram filmes um pouco assim de aventura também, porque como é fronteira com o Paraguai, tem muito contrabando, então tinha a ver com isso. Aí um deles ia morrer e tinha um problema como fazer sangue. Eles assim não tinham absolutamente nenhuma ajuda profissional. Então eles botaram geleia de morango com água, bateram, não sei o que para fazer, fizeram, parecia, bota mais água para ficar no cor do sangue, cortaram a mão, o dedo do um para ver se a cor combina e pronto, o cara morreu, botaram o sangue, muito sangue assim, e eu vi o filme, e aí, só que não tinha continuista, então não dava para mexer de lugar, porque depois podia, né? Não tinham como fazer. Então o cara ficou lá morto durante bom tempo, porque tinha que filmar essa cena, alguém vendo, depois do outro oráculo, ele lá no chão morto, sem poder se mexer, né? Cascavel é uma das cidades mais quentes do Brasil, é terrivelmente quente no verão. Aí tá, quando acabou a sequência, que enfim um morto podia levantar, não podia, porque aquele morango com calor grudou a pele dele no asfalto. Então teve que vir ambulância, enfim, foi terrível, né? Mas ele continuou fazendo. Não, incrível, genial. Eu choro quando olho os filmes deles. Aí, esse segundo filme era bem melhor, assim, bem melhor. E o terceiro, que eles me chamaram para fazer esse trabalho de construção de personagem, o roteiro era muito ambicioso, era um roteiro quase político, assim, claro, sempre com um quê de suspense, porque era sobre tráfico, né, entre Paraguai e Brasil. E eles precisavam de várias coisas, e não tinham dinheiro para isso, né, de equipamento. Então precisavam, era imprescindível uma grua. E o preço era impossível para eles, alugar uma grua em São Paulo. Então, como o chefe de bombeiro era um dos atores, eles pediram, combinaram que iam dar uma escada Magirus e transformaram essa escada Magirus em grua. E era a grua mais alta que eu vi na vida. Maravilhosa, mas maravilhosa. Vocês não têm ideia que takes eles fizeram, assim, geniais. Ninguém tem uma grua melhor que eles, ninguém tinha. E tinha um momento no filme que era a cena mais... como chama, que agora eu fiquei pura? O turn point, como chama? De ponto de virada. Que a ponte da amizade explodia e daí começava, enfim, continuar, quer dizer, além de continuar, era imprescindível que essa ponte explodia. E aí, como fazer? Né? Então, eles não queriam não fazer isso, porque se não explodisse a ponte, não fazia sentido. Ficaram mais de um ano brigando como fazer, isso tudo antes de eu chegar, né? E eu cheguei quando tudo já estava pronto. E aí decidiram escrever para o Spielberg
e explicar de que se trata, mandaram os 2 filmes deles, explicaram quem eles são, explicaram o roteiro, explicaram por que era importante explodir a ponte da amizade, e nada aconteceu. Até uns 3 meses depois, chegou várias super caixas pelo correio, com toda a maquete, com toda a explicação de como fazer isso. O Spielberg mandou absolutamente tudo que deveria usar, explicando como a câmera tinha que estar, enfim, tudo. O filme ganhou prêmio em Brasília, e vocês vendo, vocês não acreditam, porque é um efeito especial que não tem no cinema brasileiro. Vocês não estão entendendo, era o Spielberg que fez o efeito especial. E aí, e nesses anos que eles foram fazendo isso, a cidade de Cascavel virou um ponto de cinema, uma resistência genial. Primeiro que a sala estava super cheia, já depois do primeiro filme. Então, eles conseguiram, era 50, como se fosse hoje 50 centavos o ingresso. Com dinheiro, eles foram, aos poucos, alugando um daqueles cinemas que tinham fechado. E se reuniam lá para ensaiar e também para passar os filmes que eles pegavam, né, com as distribuidoras, mais os filmes deles. Depois, eles acharam que é pouco. Decidiram botar o projetor numa Kombi, iam nas cidades vizinhas e criaram um circuito de cinema, mas assim, vocês não têm ideia como que era. Era uma coisa assim, de chorar. E não satisfeitos, depois desse filme, esse terceiro que eu vi, eles conseguiram, junto ao governo, porque virou uma coisa, uma febre. Todo mundo na cidade queria fazer cinema, queria ver cinema. Eles conseguiram que na Faculdade Estadual de Cascavel tivesse uma disciplina cinema. Olha só. Um casal que não tinha, sabe, assim, literalmente de chorar. Eu estava ontem pesquisando sobre, já que eu pensei em falar para vocês sobre isso, estava olhando como está indo lá a Cascavel, que nunca mais voltei. Um tempo eu fiquei em contato com eles, depois ele faleceu, então... Mas aquilo que ele plantou, se vocês entram na internet e botam lá Cascavel, vão ficar impressionados. A tamanha, tem um polo de cinema genial, tem eles falam que como que é chamado? Bollywood brasileiro? Não, como, esqueci. Eles têm uns estúdios fixos já, tem cenários que ficam reaproveitados. É uma Hollywood brasileira lá em Cascavel, feita absolutamente só com as pessoas de lá. Então, entram, tentam e principalmente acreditam que é possível, porque eu vi com meus olhos, eu chorava feito louca, que isso pode acontecer e assim, me senti o cocô do cavalo do bandido, porque eles eram 1000 vezes mais importantes e mais sábios do que nunca eu pensei chegar. Isso era a primeira história. E a segunda, qual era a segunda que eu esqueci agora? Meu Deus do céu. Não. Duas coisas que eu queria contar, a segunda já esqueci. Tá triste esse negócio. É porque eu me emociono tanto com esses dois, que aí esqueci a segunda coisa que era tão importante, meu Deus do céu. Sim. Vocês escolheram fazer esse curso, que é um curso de audiovisual, né? Cinema.
televisão, tanto faz. E é muito impressionante, porque a palavra, que é o teatro, na verdade, ela é muito traiçoeira, né? Eu posso falar alguma palavra, mas dependendo da tua emoção, ou da tua estado, ou de, enfim, da tua simpatia, antipatia comigo, você pode entender completamente diferente, né? Com a imagem, não. A imagem está lá. Claro que ela também pode ser... a mesma imagem, ela tem 2 ou 3 ou 15 interpretações diferentes, dependendo daquilo que você quer enxergar com isso. Eu me lembrei que a primeira vez que eu fiquei muito chocada, ou não chocada, que eu tomei consciência disso, a diferença entre ver e enxergar, né? Fui também num filme que tinha umas... Eu estava na Romênia ainda e tal. Tinha uma cena de amor entre 2 personagens na margem de um rio, num bairro meio decadente, meio caído em pedaços. Só que a cena era muito importante e muito bonita. E se passava em Bucareste, onde eu morava. E eu passava, sei lá quanto que eu tinha, acho que eu tinha 8 anos, uma coisa assim, 9 anos, sei lá. E eu passava sempre por essa rua onde foi feita a cena. E era uma rua, um lugar assim que me dava até um pouco, não medo, mas assim, sabe, era um negócio meio feio, assim. E eu vi o filme, eu fiquei tão encantada com aquele lugar, mas que lugar mais lindo, que eu disse, não, é possível, eles mudaram o lugar. Aí saí do cinema, fui para a rua, para aquela rua, para ver, não tinha mudado nada. Era assim mesmo, só que o olhar do cineasta tinha mudado completamente tudo. Aí eu disse, caralho, é muito bom, tem que fazer isso na vida, né? E eu acho que vocês provavelmente foram, sem saber, mordidos pelo inseto do cinema, que é tão perigoso quanto o da dengue. Mas dificilmente vocês vão ter o mesmo olhar na vida, né? E se alguém quer continuar, vão fundo, porque é absolutamente possível. Não, nada impede, sabe? Não tem essa de não ter dinheiro. Não quero entrar nesse papo, porque é um papo que também é sério, do cinema nacional, de que se passa, não se passa, de verba, isso são outros 500. Até eu acho que esse olhar de gente que ainda não é contaminado pela política ou politicagem, é da onde a arte do cinema, do audiovisual, vai se alimentar e não vai virar uma porcaria. Então, em pessoas como vocês, fica a esperança que tudo isso continua muito legal, né? Como muitas vezes aconteceu, basta lembrar Glauber, enfim, vira e mexe, esse ciclo acontece, é muito importante. E vocês têm um negócio bacana. A Buriti é uma das produtoras que faz um grande diferencial, eu acho, no panorama... Como chama esse panorama? De cinema brasileiro? Sei lá, esses nomes assim que eu sempre esqueço. Então, que coisa boa que vocês tiveram esse contato. É um ganho, não perdem isso. Não perdem porque é valioso. Pronto, falei.
Muito obrigado, Mona. Não, pode continuar. As perguntas acho que a gente pode fazer sem microfone mesmo, e aí você continua com o microfone para poder responder. Além dessas experiências todas que ela contou aqui, essa história de Cascavel eu não fazia ideia. Deve ser uma coisa incrível. Você lembra o nome desse terceiro filme, que foi o... Está na internet que ele ganhou o prêmio em Brasília. Só pesquisar, então, Cascavel, cinema, enfim. A gente deve encontrar o pessoal lá, né? Esqueci o nome de novo. Elício, não. Elício Cirino. Elício Cirino e Celeste Machado. Bacana, bem bacana. E eu acho que a gente talvez tenha algumas perguntas então para fazer, além relacionado a esses assuntos, talvez em relação também ao trato com os atores, talvez que você tenha bastante experiência também, né? E a gente teve, durante a produção, a gente teve algumas questões de como lidar com os atores também, né? Algumas equipes tiveram problemas bem sérios com isso, né? Aquela coisa de set de filmagem, né? Uma confusão, depois, tudo bem, a gente se ama. Vamos ver então quem começa com as perguntas aqui. O início, a timidez é uma coisa incrível, né? Tadeu? Mônica, assim, saindo um pouco desse foco do cinema, na verdade eu quero saber como o teatro surgiu na sua vida. Não vou acreditar, vou dizer que eu estou assim, bancando a importante. Eu não sei, assim, na verdade eu sei super bem. Minha mãe amava teatro e minha avó também. Então, minha avó quis ser atriz, então era uma coisa impensável, isso em 1920 e pouco, né? E os pais dela nos deixaram, então ela entrou para o Partido Comunista em ilegalidade, porque tinha um grupo de teatro. Quando eu nasci, o país já era comunista e ela era muito reverenciada como sendo alguém do Partido Comunista que na verdade o foco dela era só o teatro, coisa de maluco, minha avó era doida. E aí casou e aí acabou o teatro, acabou o comunismo para ela, pronto. Aí minha mãe quis muito fazer teatro, muito. E ela entrou para uma companhia e aí no último momento que ia fazer uma turnê, meu avô soube, fui lá, fez um escândalo, tirou do trem, enfim, e depois também casou e acabou. E ela foi fazer química e tudo bem. Mas as duas iam em tudo que é peça, né? Tudo que é estreia. E eu ia junto depois. Assim, com 2 anos eu comecei a ir, não tinha ainda censura, era logo depois da guerra, então era aquela zona. E eu vi peça a partir de 2 anos, peça de adultos. Provavelmente que não entendia muito, né? Mas eu acho que entendi algumas coisas, porque com 4 anos decidi que eu ia ser diretora de teatro, não atriz. Então eu comecei a fazer peças, eu morava numa vila, e eu acho que mandava bem, porque meus atores eu tinha 4, eles tinham 10, né? E eu tenho antipatias e simpatias com os autores de teatro, porque, por exemplo, dependendo de como eu estava naquele dia que eu vi tal peça, as peças antigamente tinham 3 horas, 2 intervalos, né? Tinham peças que eu não gostava e então não gosto até hoje do autor, né? Coisa maluca. E a minha visão de criança, ela ficou, eu tive que lutar contra ela quando fui fazer faculdade, porque Mayakovsky, por exemplo, que é um dramaturgo genial, absolutamente genial, eu odeio, né? Porque fomos ver o Percevejo, que é a obra-prima dele, e ele era para a época, até hoje, é um autor expressionista, então era a primeira peça que eu estava vendo, assim, super diferente, nada realista, os atores desciam pelas cordas, enfim. E eu não estava entendendo bolufas, e estava me sentindo mal, e não estava entendendo, e no intervalo meu pai comprou umas balas de chocolate com menta, que eram muito caras, e que ele nunca comprava para mim, mas comprou só para eu ficar quieta.
Mas mesmo com as balas, eu odiei Mayakovsky. Aí, quando chegamos em casa, minha mãe viu que eu estava com 39 de febre. Aí me levaram no médico e eu estava com hepatite. Então, para mim, Mayakovsky é hepatite, porque eu tive que ficar 3 meses sem poder comer nada, porque tinha um regime bárbaro, tinha que comer fígado, sei lá. Então, é assim. Próximo. Quando você chegou aqui no Brasil, você teve dificuldade de entrar no meio artístico? Então, eu cheguei sem falar uma palavra em português. Nada, absolutamente nada. Porque eu conheci muitos brasileiros em Paris, tanto que casei com um, mas todos falavam francês, né? Porque a gente, né? Então, a minha gafe foi terrível. No dia que chegamos, os meus sogros fizeram almoço e eu falava com meu sogro em inglês e com a minha sogra em português, em francês, mas ela falou, o almoço está servido, e eu quis ser gentil, eu sabia uma coisa em português, porque eu via em Paris só se comia feijoada, os brasileiros só comiam feijoada e ouviam música brasileira, porque a maioria eram refugiados, né? Refugiados que chamam? Exilados. Depois, quando voltaram, só faziam comida francesa e ouviam música francesa, mas enfim. Então, domingo sempre tinha feijoada, ou cozido, feijoada, cozido. E música brasileira. E quando estava pronto, eles falavam isso. Então, eu falei também para minha sogra, pensando que era um negócio bacana, né? Ela disse, le déjeuner, c'est prêt? Aí eu disse, oh, que bom, tô com fome de caralho. Enfim. E aí, justamente eu cheguei e disse, pô, como que eu vou começar? Porque normalmente você vai no sindicato, enfim, aqui não tinha nada, E eu perguntava assim para os amigos do meu marido, que não eram do ramo, aonde que eu devo ir? E todo mundo dizia para o Baixo Leblon. Eu disse, como assim eu vou para o Baixo Leblon? Não, eu estou querendo saber como que eu vou conhecer, aonde que eu vou dar meu currículo. No Baixo Leblon. Como que eu vou para o Baixo Leblon? Enfim. Mas foi no Baixo Leblon que eu conheci pessoas. E aí eu fiz uma peça, eu queria dirigir uma peça que era com uma peça muito bacana, italiana, enfim. E eu tinha visto Dona Flor e seus dois maridos, e tinha um ator que eu achei bacana, assim, bastante talentoso, que chamava José Wilker, e eu disse, bom, aí eu olhei, ele estava em cartaz com uma peça, e disse, esse cara é bom. Aí fui lá falar, não em português, e sem saber que ele já era um ator muito conhecido aqui, tratei ele assim, tipo, rapaz, quer trabalhar? Não sei o que. Enfim, aí a gente fez um trabalho junto, depois foi. E como foi a sua primeira experiência aqui no Brasil? O que você achou, assim, sua primeira atuação como profissional aqui no Brasil? Como diretora? Isso. Olha, tudo é muito junto, assim, porque maluquice chegar num país sem você falar nada. Então, eu fui dar aula, o Zé tinha sido, o Wilker tinha acabado de ser nomeado diretor da escola de teatro. E ele chamou umas pessoas e me chamou também. E a gente começou a reerguer essa escola que estava caída em pedaços. É a mais antiga da América Latina, enfim. E aí eu dava aulas numa língua muito louca. Eu fazia cada erro, assim, que a sala, meus alunos morriam de rir. Ao mesmo tempo, e continua sendo, eu às vezes fico louca, dou ataques com atraso,
com as coisas devagar, quase parando. Imagina na Bahia, então nem se fala. Mas tem um outro lado que é tão... Não, nem caloroso, é tão rico, eu acho, que eu acho que ele compensa a falta de ajuda profissional, da parte enfim, de tudo, né? Então, Você diz em relação aos profissionais lá da Alemanha e da Romênia, em relação à pontualidade, ao compromisso com o trabalho, né? E a diferença dos brasileiros em relação a isso, né? Mas a criatividade, ela me embasbacou. Então, e tudo foi muito junto, tanto o meu trabalho, como conhecer a língua, como conhecer o país, sei lá. 2 semanas depois que eu estava no Rio, eu decidi... Uma amiga de um amigo, sei lá, falou se eu queria conhecer um terreiro de Umbanda. E não tinha ideia do que é isso. Aí foi, e ela era uma das pessoas que trabalhavam. Aí ela disse, olha, você fica aqui sentadinha, eu vou lá, vou botar a roupa e tal. E ela falava comigo em inglês. Tá bom. E daqui a pouco entraram aquelas mulheres com aquelas roupas lindas e os atabaques e tal. E começou a música, e eu achei lindo. É impressionante para alguém que vem de fora, é uma coisa, né? Independente de religião ou credo, é um evento. E, menino, daqui a pouco, eu comecei a me balançar, e eu não sabia por quê, eu não conseguia parar, não tão rindo, que era terrível. E aí eu disse, que eu faço? Porque eu não falo nada. Eu não podia falar para ninguém do lado, que eu não falava a língua, né? E eu lá. E aí eu pensei, era aqui na Praça da Bandeira, era um sobrado assim. Aí, quando nós chegamos, eu vi que em frente tinha um botequim. Eu disse, bom, eu vou lá. Vou chegar, se Deus quiser, até o botequim, vou pedir uma Coca-Cola, porque é americana, e vai cortar essa coisa brasileira. Então, mais ou menos assim que eu estou aqui. Pergunta aqui. Pode falar. Mônica, Pode falar, Mônica. e a sua experiência na TV? A minha experiência na TV começou numa coisa que chamava Caso Verdade. Era uma coisinha que era um caso que tinha acontecido, era um programa de 5 dias que você contava um fato que tinha acontecido. Então, achei esse negócio muito legal. Fiquei impressionada com... Na minha formação da faculdade na Romênia, a gente tinha também aulas de cinema e televisão. Então, eu tinha conhecimento, não tão profundo, mas tinha uma formação razoável. A gente fazia 2 anos, quer dizer, essas matérias. E gostei, fiquei impressionada, porque o mundo mágico da produção da Globo é impressionante, aquele circo, né? Mas depois eu saí porque, enfim, saí. E alguns anos depois voltei, pelo convite que me interessava, e aí fui ficando. Televisão é uma coisa muito maluca, que ela é um meio complicado, ela é deliciosa para se trabalhar. É um trabalho de equipe maravilhoso. Se você está numa boa emissora, que foi o meu caso, você tem tudo que pode imaginar. Você quer isso, tem. Você quer trilho, tem. Você quer... tem. Basta dizer. Mas ela não
você raramente pode botar tua assinatura em aquilo que você está fazendo. Nada depende de você. Nem do ator, nem não sei de quem depende. Até hoje não descobri direito. Então tem momentos de crises profundas, não é o todo mundo. Porque você faz uma coisa, ou o diretor, o ator, ou o editor, e que vai no ar é completamente diferente daquilo que você pensou, sonhou ou quis. Isso é muito frustrante. Mas o trabalho do dia a dia é genial, você ter toda essa equipe junto, e é muito bom. E eu acho que o meio mais difícil de se trabalhar, porque você tem que fazer 35 cenas por dia, e então é uma pizza, né? Mas se você conseguir não fazer tão pizza, já é fantástico. Para o ator, eu acho que é o meio mais difícil de se trabalhar, porque tem que decorar 30 cenas, né? Às vezes você recebe o capítulo na véspera, às 7 da noite, e tem que gravar às 9 da manhã e tem que decorar 30 páginas. Então é um trabalho muito difícil, né? Muito mais difícil do que cinema, muito mais difícil. Por isso também as atuações não são tão geniais. E quando são geniais, tem que tirar chapéu, porque aquela pessoa de verdade trabalhou muito para fazer direito. Se usa muito artifício, que infelizmente acaba não passando a emoção necessária, porque tem que chorar, bota cristal. Chorar com cristal não emociona nem o pé, né? Então, enfim, isso é a televisão. Eu estava fazendo uma novela, chamava Sonho Mel, e tinha, para variar, uma menina órfã que não sabia da mãe, aquela coisa. E a garotinha tinha 5 anos, a Carol Pavanelli, maravilhosa, assim. E ela chorava muito, porque não tinha mãe, então sempre procurava mãe, quer dizer, ela não, o personagem. E primeira vez que ia gravar uma cena de choro, ela chegou muito nervosa e disse: Mona, e agora? Como que eu vou chorar? Eu não sei chorar. Aí, genial o que acontece com criança, né? Eu tinha uma luz que deu na minha cabeça e eu falei: não, mãe, imagina, isso é super fácil. Olha só, o ator faz assim. Ele fecha o olho, pensa num veludo azul e chora. Aí já disse E criança acredita em tudo que você diz. Então, na hora, vamos fazer. Ela sentou lá no sofá, que era o lugar dela, fui do lado dela para concentrá-la. Disse: olha, agora só vai fechar o olho, vai pensar num veludo azul, você vai chorar muito. E ela começou a chorar, saí, gravamos. E foi sempre a novela assim, né? E eu expliquei para ela que isso é muito importante, porque a emoção verdadeira dela acontece, e eu não quis de jeito nenhum, eu acho um crime quem faz uma criança que interpreta usar memória afetiva. E eu acho criminoso isso, então eu sou muito contra. E aí, um dia ela encontrava a mãe, uma cena. Não vou falar o nome da atriz, porque fica chato. Aí ensaiamos e gravando. Em geral, quando eu gravava com a Carol, eu ficava no estúdio, na suíte, porque podia parar e ir rapidinho. E eu fui para o meu monitor. E daqui a pouco, um pouco antes de estar gravando, a Carol, ouço ela, estava fora de cena, dizendo: não faça isso. Aí fui lá muito brava, né, para brigar com ela, porque normalmente já tinha que estar silêncio para eu estar gravando. Aí ela me vê e disse: Mona, fala para ela. E no microfone, estava microfonada, então fui para o estúdio todo, para a sala dos atores. Ela está usando cristal, fala para ela que os bons atores não usam cristal. A Maia era a protagonista da novela. Olha, ela saiu do estúdio, sumiu 3 dias, um auê. Então é isso. Uma saia justinha aí, né? Pergunta aqui.
Bom, eu queria saber a opinião da senhora hoje sobre o cinema brasileiro. Queria que a senhora destacasse um ponto positivo e um ponto negativo. Ai, meu Deus, aí a gente fica até amanhã. E vocês não vão ver o filme de vocês. Ai, que pergunta chata. Mas isso em relação ao cinema no geral, em relação aos atores, à direção? Cinema brasileiro. Olha só. Eu vi filmes brasileiros quando nem sonhava em viver no Brasil e gostei muito, né? Estou falando do Nelson Pereira, estou falando até do Bruno Barreto, do Cacá Diegues, estou falando do século passado. No momento, que na verdade é isso que você está me perguntando, né? E eu acho que o cinema brasileiro carece profundamente de roteiristas. Eu acho que ele tem bons atores, eu acho que tem bons diretores e não tem uma escola boa de roteiro. Isso faz com que nada aconteça muito. E, infelizmente, 70% dos filmes que estão sendo feitos agora estão caminhando para uma linguagem que é quase de telenovela. E é triste, porque já a telenovela é uma fórmula que às vezes ela traz algumas coisas boas, mas que na maioria das vezes é para ser consumida, feito pizza, sábado mesmo, né? E cinema teria um outro não precisa ser cinema de arte, mas cinema é um divertimento que deveria te fazer, como a televisão também, te fazer pensar, te fazer sonhar, te fazer, enfim, te tirar uma emoção de dentro de você. E para essa batalha do público, não sei o que, a gente Deus me livre, mas assim, as pessoas estão fazendo uns filmes assim, tipo, de perna pusada, sei lá, esses nomes todos, que tem um sucesso de público, porque são engraçados, são chanchados, o brasileiro gosta de chanchada e é bom que gosta de chanchada. Mas são quase nada. Você sai do cinema tão inteligente, ou tão burro, tão rico, ou tão pobre como entrou. Quer dizer, não acrescenta nada. Daqui a 2 dias você esqueceu. E eu acho que a grande diferença, isso é a parte ruim, muito ruim. E a parte boa é que cada vez se faz mais. Então, cada vez se fazendo mais, isso vai acabar dando uma boa qualidade. Eu acho que a grande diferença entre a gente, falo a gente, o Brasil, e a Argentina, é que lá tem bons roteiros, né? Que, na América Latina, na verdade, eu toda vez que vejo um filme fico quase assim, né? Porque, coisa preconceituosa da minha parte, mas vi um filme uruguaio muito bom, né? Eu disse, puxa, até eles fazem e a gente não faz nada aqui. Olha só, eles fazem. Ainda bem que nem um uruguaio me ouviu falar isso. Mas os filmes, e infelizmente a gente quase não tem aqui. A gente não tem acesso a essa produção latino-americana que é muito rica, né? Chile faz filmes fantásticos, México, Uruguai. Tem filmes mexicanos, tem um que vocês têm que ver que chama Viver Mata, que viu? É genial, é genial. Vocês vão se enxergar demais, porque a cidade do México parece muito com a cidade do Rio. Vale a pena, ele existe para alugar. O título é genial, né? Viver Mata, é bom demais. Então é isso. Eu poderia, só para complementar... Tá, rapidíssimo, que a gente está com o tempo acabando aqui. Não, então deixa, vai. Só a Karen, tá rapidinho. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é transitar nesses vários meios, teatro, cinema, TV, que são tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo.
são super diferentes e, no fundo, iguais. Né? Assim, para um ator, por exemplo, às vezes eles fazem assim, não sei interpretar para cinema, né? Ou para o teatro, ou para a televisão. É a mesma técnica. A única coisa é que o gesto tem que ser menor. Né? Então, se no teatro eu estou no palco, eu tenho que ver alguém chegando, eu faço assim, e ele está chegando. Né? Eu faço um gesto muito maior do que na vida. Na televisão, eu não posso fazer isso, ou em cinema, porque sai do foco, sai da luz, todo mundo para, é um desastre. Então, eu tenho só o meu eixo como espaço. Então, é essa distância que eu posso usar, que parece pequena, mas na câmera é enorme, é tão grande quanto isso. Então, na verdade, tudo igual. De outra parte, para o diretor, também é de certa forma igual. De certa forma. Porque, claro, você tem que trabalhar no mesmo momento da criação da cena com a equipe toda. No teatro você cria, depois você trabalha com o diretor de luz, depois e no cinema é tudo junto, né? Para um diretor é um pouco... Eu, quando faço isso, fico meio louca, assim, porque tudo pronto, aí vem o diretor de fotografia assim, não, apareceu uma nuvem. Caralho, de nuvem. Aí fica esperado, o ator já está emocionado, nada de nuvem ir embora, né? Aí a nuvem vai embora, então vamos. Aí veio o foquista e disse, não, a blusa está fazendo sombra no pescoço. Caraca! Aí, não dá, porque vai haver outra nuvem, aí vai rápido, o que fazer? Vai o contra, fica aqui atrás fazendo assim na camisa para não dar sombra. E coitado do ator tem que dizer eu te amo, né? Então tem isso. Rapidinho? Rapidinho, só a gente gostaria muito de saber, por exemplo, eu gostaria muito de saber sobre a Romênia, se você pode falar um pouco mais sobre a Romênia, porque a gente tem poucas informações, no geral. É um país de língua latina, muito parecida à língua com português, tanto que vaca é vaca, porco é porco, rua é rua, mesa é mesa, casa é casa. E é linda. É um povo muito parecido com o brasileiro, que às vezes me dá nos nervos, porque no lugar de se revoltar começa a fazer piada. É uma coisa de louco. E eu saí de lá numa ditadura, caí, como disse para vocês, quando eu vi as pessoas também fazem piada sobre inflação, é de more, né? Quer dizer, na verdade, eu estou no mesmo meu país. Também tem mar, também tem montanha. E um povo muito, muito carinhoso e acolhedor. E por isso fácil de manipular, que me lembra também o Brasil. E tem um cinema muito bom. Vale a pena, ultimamente, nos últimos pouquíssimos anos, 3 anos, 4 anos para cá, dá para ver filmes rumenos aqui e vale a pena porque são geniais. De verdade, são muito bons. Se passou um tempo bem ruim lá também, sem nada, e agora, se quiser, eu posso falar para vocês títulos que vocês podem alugar. Tem um que chama Contos Rumenos, que são 5 curtas. De rir e chorar, vocês vão se espelhar naquele filme. Vai parecer que foi feito aqui. Tem outro que chama A Morte do Senhor Lazarescu, que parece que foi feito na Maré. Tem o Concerto. Tem muitos, mas esses 2 vocês vão dizer, não é possível, pegaram um filme e fizeram aquilo.
Acho que a gente chegou por aqui então, né? Muito Vamos obrigado, ver os Mona, filmes. pela presença. Merda pra vocês. Estou super curiosa para ver o trabalho de vocês e de verdade, merda, tá?